Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa noite, amém? Todos estão firmes no jejum de Daniel, aqueles que estão fazendo firmes, fortes, alegres. Então vamos continuar perseverando, já vencemos metade do percurso, falta apenas um pouquinho menos da metade do percurso. Certamente está bem mais light do que foi o ano passado. O desafio do primeiro jejum, ele foi difícil para muitos, mas certamente acredito que aqueles que fizeram no ano passado estão surfando também nas ondas, surfando. Pode deixar. Obrigado. Estão surfando nas ondas, né, e aproveitando, se deleitando nesse momento espiritual importante para as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você. Quarta-feira é dia que o povo está no trabalho, o povo, né, veio de uma rotina árdua de trabalho e é bom a gente ser direto para poder ministrar nessa noite. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14. Quero fazer a leitura a partir do verso número 8. Convido você a estar de pé. Eu quero falar nessa noite sobre algo importante que é a nossa responsabilidade para decidir. Amém? Afinal de contas, vocês já escutaram de mim, acho que mais de 1000 vezes só nesse ano, que as nossas decisões apontam para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher, né, em nossas vidas. Então, a responsabilidade para decidir é algo fundamental na nossa caminhada. 1 Crônicas, capítulo 14, a partir do verso número 8, diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no Vale dos Refaíns. Guarde esse nome, Vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subido Davi a Baal-Perazim, guarde esse nome, Baal-Perazim. Veja o movimento: primeiro Vale dos Refaíns, depois Baal-Perazim. Ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale de Refaíns. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu. Diferentemente da primeira, ele disse: Sobe, e agora ele disse: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara e feriu o exército dos filisteus, Deus de Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, nessa noite pelo privilégio, a oportunidade de estar, Pai, na sua casa, na sua presença. E estamos, Deus, com
grandes expectativas para que o Senhor, mais uma vez, ministre ao nosso coração. Fale, Deus, no profundo, em cada uma dessas vidas que aqui estão presentes, porque nós dependemos de Ti, nós esperamos tudo no Senhor, nós precisamos do Senhor, nós nada somos sem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito imundo cai por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Deus, que seja contrário ao ambiente espiritual favorável para a Tua palavra, cai por terra, em nome de Jesus. Sentimentos daninhos, Pai, preocupações e ansiedade, cai por terra, em nome de Jesus. Pai, que o coração da Tua igreja esteja como terra fértil nessa noite, Pai, para receber a ministração da Tua palavra. Dai-me liberdade neste altar, que subo com temor e tremor a Ti, para poder ministrar, Pai, uma palavra nada diferente de poderosa, para alcançar, Deus, as nossas mentes e os nossos corações. Dai-me liberdade, Deus, para falar em Teu nome. Assim eu oro e eu já agradeço, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, depois que Davi se tornou rei, a palavra de Deus mostra de maneira muito clara que os filisteus, eles decidiram destroná-lo. E, obviamente, eles não gostaram da perspectiva de um Israel unificado, de um Israel fortalecido. E, assim, eles esperavam derrotar Davi antes que ele pudesse se consolidar no poder. Mas a palavra de Deus nos mostra que Davi, ele não titubeou naquilo que ele deveria fazer. Havia uma decisão muito importante a ser tomada. E ele submeteu o seu problema, ele submeteu a sua necessidade a Deus. Que direção tomar? Subirei contra os filisteus? E todos os dias, todo santo dia, nós estamos diante de diversas decisões que precisam ser tomadas, né? Umas simples, outras complexas, e que definirão claramente como é que eu vou viver aquele dia diante dos olhos de Deus. Eu sei que existem muitas pessoas dentro das igrejas que não estão preocupados com isso, não estão preocupados em como Deus está os vendo, mas eu quero dizer para vocês que as nossas decisões definirão como nós viveremos aquele dia diante dos olhos de Deus, aquele que nos dá a aprovação ou a reprovação. Existem decisões que eu não preciso consultar a Deus, né? Ainda que isso, de maneira alguma, né, eu não venho a pregar aqui heresia neste altar, mas de maneira alguma, isso signifique autossuficiência. Porque basta apenas a palavra ou o conhecimento da verdade que esteja internalizado dentro de mim, do meu coração, e eu sei qual é a decisão que eu tenho que tomar. Por exemplo, acordar mais cedo para orar ou acordar sem tempo para orar e deixar de oferecer a Deus pela manhã as primícias e o controle da sua vida para que tudo vá bem. Será que eu preciso perguntar a Deus? Deus, o Senhor quer que eu ore de manhã ou não? Eu não preciso perguntar a Deus. Deus já me instruiu. Deus já me deu conhecimento da palavra para que no processo de santificação e de aliança profunda com Deus, a oração é um elemento básico, fundamental na minha caminhada. Eu não preciso perguntar para Deus se eu devo orar ou não. Sair de casa ansioso ou descansar no Senhor e aguardar a sua resposta ou o agir de Deus. Caminhar junto com a verdade ou ao lado da mentira, da indiferença, do julgamento. Eu não preciso perguntar a Deus. Eu sei qual é o caminho. Render graças ao Senhor ou oferecer murmuração a Deus. Dormir ao lado da ira ou dormir com a aprovação de Deus. Essas e tantas outras coisas, né? No mundo espiritual, eu não preciso perguntar a Deus. Obviamente que, por exemplo, a roupa
que eu venho para a igreja, eu também não preciso perguntar a Deus se eu vou com o amarelo ou com o verde, ou com o vermelho ou com o preto. Desde que seja decente, desde que seja vestes santas, é indiferente qual a roupa que eu vou fazer uso, qual é o prato de comida que eu vou comer, se vai ser um rodízio de batatas no meio de jejum de Daniel, ou se vai ser um rodízio de outra leguminosa. Não faz diferença. O que importa é comermos e darmos graças e orarmos pelos alimentos, porque isso alegra o coração de Deus. Mas existem circunstâncias, e que não são poucas, em que nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque Ele tem sempre o melhor caminho, a melhor estratégia para nós. O Senhor, diferentemente de nós, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. E ter Deus ao nosso lado, mediante o acordo de fazer a sua vontade, né? Não é assim que Amós disse, andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo. Então, ter Deus ao nosso lado, mediante o acordo de fazer a sua vontade, de estar debaixo de suas asas, da proteção de Deus, é a mesma coisa que dizer, acredite, é a mesma coisa que dizer somos imbatíveis, somos invencíveis. Não seremos consumidos por absolutamente nada, por ninguém. E também quer dizer que o melhor de Deus está vindo sobre a minha vida. Então, ter Deus ao nosso lado e estar debaixo das suas asas de proteção, do seu cuidado, implica isso que eu acabei de dizer. Vou falar nessa noite sobre a responsabilidade que nós devemos ter com nossas decisões, porque elas vão incidir diretamente na maneira, como eu disse, na maneira como eu vou viver e como Deus estará me olhando. Se estará me olhando como um servo, um obreiro aprovado, ou um servo e um obreiro reprovado. Eu quero trazer à sua memória o que a palavra de Deus ela nos traz como ensinamento e como suporte, né? Isaías 48, verso 17. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu prefiro que você ouça. Ouça para que você possa internalizar o conhecimento, porque eu vou falar uma palavra, eu vou para a segunda e você vai ficar buscando a palavra e aí vai acabar não entendendo ou recebendo por completo. Isaías 48, 17 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todas as áreas da sua vida, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbio 16, 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbio 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal não são nada mais, nada menos do que caminhos de morte. Provérbio 19, 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. João 15, 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E Provérbios 16, 33 vai também dizer algo interessante. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Do Senhor procede toda decisão.
Nem sempre nós podemos determinar se é a vontade ativa de Deus, ou seja, algo que Ele faz acontecer, ou se é a vontade passiva de Deus, algo que Ele permite, ao invés de causar que algo aconteça, que está envolvida nos eventos das nossas vidas. Mas nós sabemos que todas as coisas que acontecem, elas estão sob o controle da sua vontade, seja ela ativa, seja ela passiva, e, portanto, nada, absolutamente nada, é uma questão de mero acaso, de mera coincidência. Provérbio 16:33, por exemplo, que nós acabamos de ler, né? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Ela indica que algo tão aleatório quanto jogar dados num jogo de tabuleiro ou lançar uma moeda não está fora do controle total e soberano de Deus. Consequentemente, os resultados não são meramente do acaso. Quando uma pessoa joga os dados durante um jogo de tabuleiro, Deus pode, às vezes, fazer com que os dados eles caiam em uma determinada maneira. Mas eu diria que em assuntos inconsequentes como esse, ele pode frequentemente permitir que os dados caiam como as leis da natureza determinariam, sem qualquer envolvimento ativo. Vocês estão entendendo? Entretanto, mesmo quando ele não está envolvido ativamente em alguma coisa, os dados caem sob a sua soberania. E assim é para qualquer evento da vida. Não importa quão pequeno, quão grande ele seja, Deus é soberano sobre todos eles e, portanto, nada, absolutamente nada, é mera questão do acaso. Eu quero que você entenda que, de uma perspectiva terrena, né, as coisas podem parecer acontecer ao acaso. Mas é claro que Deus ele está no controle de toda a sua criação. E é de alguma forma capaz de tomar os atos aleatórios, por exemplo, da lei natural, o livre-arbítrio, tanto de homens bons como maus, e a intenção iníqua dos demônios, e juntar tudo isso e combiná-los todos para realizar a sua boa e perfeita vontade. Mas esteja certo que Deus opera todas as coisas, sejam elas boas ou mais, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E isso é uma mensagem importante para nós cuidarmos da nossa mente, cuidarmos da nossa motivação, cuidarmos dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos. Não foi essa palavra ministrada no domingo de manhã? É importante ter esse entendimento, porque se nós estamos vivendo uma vida de submissão a Deus, e se nós entendemos que Deus tem o controle de tudo, nós precisamos não olhar com o astigmatismo espiritual, como eu disse no domingo passado, não vendo de perto o benefício que Deus está promovendo com aquilo que está acontecendo, ou ainda com a visão de uma miopia espiritual, no sentido de não contemplar ao longe aquilo que Deus está fazendo hoje, aquilo que hoje Deus está preparando para o futuro. Do Senhor procede toda decisão. E eu pergunto para a igreja nessa noite, isso quer dizer que essa palavra
do Senhor procede toda decisão. Vamos botar os nossos neurônios para funcionar. Isso quer dizer que essa palavra se contradiz com a mensagem de que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para decidir o que nós queremos? Do Senhor procede toda decisão. Toda. E Deus nos diz, na sua palavra, que Ele nos deu o livre-arbítrio. E eu pergunto para vocês, será que há contradição entre uma coisa e outra? Será que pegamos um furo na Bíblia daquilo que Deus Ele fala e Ele mostra para nós? E eu diria que, assim como eu acho que eu espero que você esteja esperando essa resposta da minha boca, de jeito nenhum. Mas é difícil entender como a soberania de Deus e o livre-arbítrio da humanidade conseguem trabalhar juntos. E existem dois pensamentos extremos acerca dessa questão. Alguns enfatizam a soberania de Deus a ponto de os seres humanos serem pouco mais do que robôs, simplesmente fazendo aquilo que foram programados soberanamente para fazer. E no outro extremo, uns enfatizam a soberania de Deus. Outros, por sua vez, enfatizam o livre-arbítrio, a ponto de Deus ele não ter controle ou conhecimento completo de todas as coisas. E a grande verdade é que nenhuma dessas posições é bíblica. Nenhum desses extremos de pensamento são bíblicos. Deus ele não viola nossas vontades ao nos escolher e ao nos redimir. Ao invés disso, ele muda os nossos corações para que as nossas vontades o escolham. E assim Filipenses, no capítulo 2, verso 13, vai dizer, vejam que faz todo sentido o que eu acabo de compartilhar com vocês. Filipenses, capítulo 2, verso 13, vai dizer, preste atenção, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Você crê agora que do Senhor procede toda a decisão? Nós estamos falando sobre decisões. E o que fazer quando a palavra de Deus nos diz, por exemplo, o que fazer? Novamente, para botar os neurônios para funcionar nessa noite. O que fazer quando a palavra de Deus diz, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 25, verso 9, o seguinte: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Ou seja, Deus está falando na sua palavra, tome uma ação. E aí, em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 17, a mesma palavra vai dizer assim: não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que eu vos darei. Ou seja, não faça nada. O que fazer nessa hora? Quando a palavra de Deus diz, tome uma ação, e a mesma palavra diz, não faça nada. Será que há contradição? É a segunda vez que eu pergunto nessa noite. Será que há contradição na palavra? Eu quero nessa noite também, de maneira muito fácil, afirmar e reforçar o que eu disse, que não há absolutamente contradição nenhuma na palavra de Deus.
nem mesmo quando nós ouvimos esses dois versículos antagônicos em suas ações. Sabe por quê? Há uma resposta para isso. Porque Deus, ele espera que nós sempre apresentemos a Ele as nossas necessidades, as nossas decisões. Não somente para que o inimigo e o eu interior não destruam pela ansiedade ou pelo engodo aquilo que Deus está construindo dentro de nós, como também para oferecer o melhor caminho. E nesse melhor caminho, o desgaste será menor. Os sinais virão mais rápidos. E a vitória será plena, porque Deus tem o melhor para nós. E foi assim que Davi se posicionou. E eu não sou um contador de histórias. Então, se a palavra de Deus diz, e se foi assim que Davi se posicionou, os teus neurônios devem estar atracando rapidamente a mensagem do que você também é chamado e chamada a fazer. Ainda que tenha obtido êxito perante o exército dos filisteus, e mesmo diante, chama a atenção disso, isso é importante, e mesmo diante de uma situação similar, contra o mesmo inimigo, ele não usou a sua experiência, ele não usou a sua expertise, ele não olhou para aquilo que ficou guardado no seu coração na última vez que enfrentou o mesmo inimigo. Ele voltou a colocar sua decisão no altar de Deus. E aí, dessa vez, a estratégia, a direção foi diferente. Porque, simplesmente, havia um caminho melhor para o Senhor conduzir o seu povo. E o Senhor diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é soberano. E assim fica muito claro entender que o princípio da derrota, o princípio do desgaste, da inquietude, da tristeza, de amargura, de sofrimento, começam quando nós preferimos ouvir qualquer voz a ouvir a voz de Deus. Quando nós ficamos no muro da indiferença, da preguiça, e dizemos algo parecido com isso assim: eu vou ver no que vai dar. Deixa as águas rolarem. É fácil entender que o princípio da derrota, a inquietude e a tristeza começam quando nós invertemos a nossa posição com Deus. Deus se torna servo e nós nos tornamos Senhor, ao estabelecer prazos para o Senhor, depois de uma decisão unilateralmente tomada. É mais ou menos como se fosse assim: Deus, se até tal hora não acontecer alguma coisa, se o Senhor não falar, eu vou entender que o Senhor está aprovando a minha decisão. Quantos já fizeram isso? Quantos já escutaram isso? Eu já escutei nessa igreja obreiros com essa visão minúscula, espiritual, fazendo algo desse tipo, tomando decisões unilaterais, precipitadas, e depois invertendo a sua condição com Deus. E o silêncio de Deus, nessa situação, quase sempre virá. Olha o que esse obreiro ou esse servo disse:
Se até tal hora não acontecer alguma coisa, se até tal hora o Senhor não falar, eu vou entender que o Senhor está aprovando a minha decisão. E o silêncio de Deus, como eu disse, nessa situação quase certamente virá. Não porque Deus esteja endossando ou aprovando a decisão do servo, mas sim por conta da sua desaprovação. E agora eu vou materializar para vocês entenderem a profundidade do erro, claro que sem nomes. O que é virtuoso sempre tem nomes. O que não é virtuoso vale como testemunho para edificar a igreja. E esse obreiro simplesmente estava colocando na mão de Deus a seguinte posição: se o Senhor não falar comigo agora, até tal hora, eu vou abandonar o ministério. E o pior é que ele entendeu que o silêncio, que não foi de Deus, era a resposta para ele abandonar o ministério. E aí, eu não preciso nem dizer quais são os efeitos colaterais de uma decisão dessa. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele nos preparou para que andássemos nas boas obras. Eu vi com muita virtude, no dia de ontem, a irmã Solange, senão, hoje foi a irmã Sueli, não foi Sueli que fez a reflexão? Ontem foi a irmã Solange, e ela falou sobre Timóteo, procura andar-te aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. E ela, no seu comentário, ela disse claramente que nós não somos chamados para fazer nada dentro da igreja. Eu sei que tudo tem o seu tempo, como Eclesiastes no capítulo 3 vai nos dizer. Há tempo para todas as coisas, sim. E fazer a obra e subir no altar não é lugar de correção. Não é lugar para se corrigir. É lugar para estar santificado e desfrutar demais de Deus e poder abençoar a igreja. É assim que eu sempre vi. É assim que eu sempre vi. Porque a obra de Deus ela é feita com zelo. Não é de qualquer maneira. De qualquer maneira eu chego na igreja. Mas não é de qualquer maneira que eu faço a obra de Deus. Eu subo no altar de Deus. Eu entro numa sala da escola bíblica. Eu sou introdutor de uma igreja. Não é de qualquer maneira. Eu chego de qualquer maneira porque Deus não faz acepção. Sim. Mas não vamos distorcer a palavra de Deus nem o entendimento. Deus, ele espera a santidade. E nós estamos falando de decisão. E talvez você esteja diante da mesma situação de Eliezer. Quem é Eliezer? Era o administrador de confiança de Abraão. É como se fosse o escudeiro de Abraão. Com a responsabilidade de uma grande decisão, sem saber absolutamente por onde começar, e mais do que isso, duvidando da sua própria capacidade para alcançar esse objetivo. E esse era o quadro dele ao receber a ordem de Abraão. E a ordem de Abraão foi a seguinte: preste atenção na dimensão, na envergadura da ordem de Abraão. Eliezer, vá até a minha terra natal e busque uma esposa para o meu filho Isaque. Estou olhando aqui o Rafael e a Mariana. Imagina, Rafael, Deus falar para você assim: Rafael, vá a Petrópolis e identifica para mim lá uma mulher, para que ela seja a mulher do meu filho Isaque. E aí? Light a missão? Light? Mas como achar a esposa certa?
diante de tantas mulheres ali presentes. E algo importante Abraão lhe diz, presta atenção, no que é um homem de Deus, no que é uma mulher de Deus, no que é um homem e uma mulher com visão de Deus, no que é um homem e uma mulher dependente de Deus, o que é um homem e uma mulher que não quer ser reprovado por Deus, o que é um homem e uma mulher que tem temor a Deus, de não ser reprovado por Deus. E ele disse assim: Deus, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Ele recebeu uma ordem e ele saiu com essa instrução: Deus enviará o seu anjo diante de ti, e tomarás de lá esposa para meu filho. E lá foi ele, na direção da Mesopotâmia, para a cidade de Naor, juntamente com 10 camelos. E aí, nesse momento da palavra, eu vou me valer novamente da própria palavra de Deus, que lá no livro de Gênesis, capítulo 24, a partir do verso 11, vai contar um pouquinho dessa história. Preste atenção. A partir do verso 11, capítulo 24, apenas ouça. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo, o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe. E mais do que bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão. E ela trazia um cântaro no ombro, ou ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem. Veja que como Deus valoriza isso nas mulheres. Se fosse indiferente, Deus não precisava ter colocado entre vírgulas a virgindade. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântico no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos.
Preste atenção no verso 21, que diz assim: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor, irmão de Abrão. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E no verso 27 e último dessa leitura está escrito: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. E o que o Senhor está dizendo para nós por meio dessa passagem nessa noite? O Senhor está nos dizendo que a resposta chegará a ti. Não temas, não estejas ansioso e ansiosa de coisa alguma. Espere no silêncio. Não se mova até a sua resposta chegar. Deixa Deus trabalhar, porque a tua resposta chegará. Creia nessa palavra. Porque o Senhor, Ele vai te conduzir. Como Ele fez com Davi, do Vale dos Refaíns. Lembra daquele nome? Do Vale dos Refaíns, que significa Vale dos Gigantes, para Baal Perazim, que significa o Senhor que rompe barreiras, o Senhor que destrói toda ação inimiga. O Senhor, Ele vai te conduzir do Vale dos Gigantes, chamados conflito pessoal, dificuldade no casamento, dificuldade financeira, tentação, depressão, rejeição, tristeza, dúvidas, medo, para a terra de vitórias. Deus, Ele nos chamou para nós sermos exterminadores de gigantes. Problemas não podem e não vão deter a nossa vitória. De certa forma, Deus, Ele permite a presença desses gigantes para nos tornar pessoas mais fortes e mais preparadas. E eu quero que você saia nessa noite com o perfeito e correto entendimento de que você deve encarar os gigantes como exercícios espirituais e não como barreiras espirituais. Porque o Vale dos Refaíns é um lugar de reflexão, é um lugar de treinamento, é um lugar de aprendizado. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele vai transformar o campo de batalha em lugar de vitória. Deus vai transformar o campo de batalha em lugar de vitória para as nossas vidas. Deus é fiel. Quem sabe, diferentemente da orientação transmitida por Deus, você já tenha tomado a decisão e nesse exato momento você esteja colhendo o fruto amargo de uma decisão errada, tal qual
a do filho pródigo. Qual era a condição do filho pródigo? Sem dinheiro, sem alegria, diante de um trabalho sem honra, fracassado, e não saiba como sair desse emaranhado de problemas que foram gerados. Eu quero dizer para a tua vida nessa noite que há também uma palavra para você, mesmo que tenha tombado. Sabe por quê? Porque o prazer de Deus, ele não está em evidenciar o seu erro, mas em receber todo filho que de forma sincera reconhece o seu erro, que se arrepende e entrega a ele o controle da situação, o controle do barco, o controle da vida, para deixá-lo governar, na certeza de que ele proverá o melhor caminho para a sua vida. Portanto, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tome uma atitude agradável aos olhos de Deus. Tome posse dessa palavra e gere hoje arrependimento. Reconheça o seu erro. Pare de fingir quem você não é. Pare de fingir quem você não é. Deixa Deus trabalhar. Porque Ele tem uma história de vitórias a ser ministrada em você e por meio de você. Deus, Ele nos entregou 2 direcionamentos diferentes nessa noite. Mas eu diria, sem ter medo de errar, que eles convergem para o mesmo ponto ou para uma só coisa, que é o melhor caminho para a tua vida. O que Deus está falando para você nessa noite. E se você crer, os sinais virão. E a palavra que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, vai se cumprir. E a palavra que diz: habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, vai se cumprir. E a palavra que diz: comereis o melhor desta terra, vai se cumprir. Assim diz o salmista, para fechar essa mensagem nessa noite. No Salmo 18, verso número 30. O caminho de Deus, ouça, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Amém? Então não tenha medo, nem ande ansioso de decisão nenhuma que você tenha que tomar. Mas vale ficar parado e Deus vê o seu temor de não ser reprovado, do que ouvir a voz de outros, do mundo, do inimigo e a sua própria voz interior e tomar uma decisão precipitada. Tenha certeza de que Deus, Ele olha tudo, Ele contempla tudo, tudo está no domínio de Deus. E Ele observa cada decisão, cada pensamento nutrido dos nossos corações. E nós estamos andando na estrada da maturidade.
E obviamente que quem anda na estrada da maturidade continua pecando? Sim. Mas quem anda na estrada da maturidade, os pecados são cada vez menores. A frequência dos pecados a frequência é cada vez menor. A profundidade é menor. A amplitude, o efeito colateral é cada vez menor. Não deixemos de fazer diariamente aquilo que alegra o coração do nosso Deus. Estejamos submissos a Deus. E você ouvirá, como a palavra de Deus diz, atrás de ti uma voz dele, dizendo, vá. E feche os seus olhos. Eu disse isso num gabinete recentemente. Quando estamos no deserto, é doído estarmos no silêncio. É doído não escutar Deus falar. Mas quando Deus falar, mesmo que seja contrário a tudo o que você pensa ou o que você está fazendo, faça como eu faço há pelo menos 16 anos. Há pelo menos 16 para 17 anos eu faço isso. Deus falou, eu não deixo para amanhã aquilo que eu sou chamado a fazer no dia de hoje, custe o que custar, agrade ou desagrade a quem desagradar. Se Deus fala, não cabe ponderação, não cabe murmuração, não cabe questionamento. Ele é Deus e nós somos servos. Não invertamos a nossa condição. Sejamos servos, humildes, quebrantados, porque Deus fala. E enquanto Deus não fala, Deus está trabalhando. Enquanto Deus não fala, Deus está trabalhando em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por essa palavra nessa noite. Quão importante, Pai, combatermos a nossa velha natureza. Quão importante combatermos a voz interior. Quão importante, Deus, combatermos tudo aquilo que é contrário ao teu vento, à tua direção, aos teus mandamentos, à tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade. E nessa manhã, Pai, nessa noite, mais uma vez, nós rendemos graças a Ti, Pai, pelo cuidado, zelo e amor de continuar, Deus, ministrando ao nosso coração e chamando a nossa atenção e responsabilidade para aquilo, Pai, que ao fazermos, como a Tua palavra diz, desfrutaremos de nada diferente do melhor. E isso, Deus, é algo muito bom, um relacionamento contigo. Porque sabemos que ainda que o que escutamos, ainda que aquilo que somos exortados ou repreendidos não seja motivo de alegria, mas tudo isso vai convergir para algo de nada diferente do melhor para as nossas vidas. Pai, nessa noite, alcança corações e mentes, para que não se deixem, Deus, levar por vento contrário, por ansiedade, por voz da razão ou de experiência, pressionados pelo tempo. Nenhum fator, Pai, seja, Pai, limitador, ou venha trazer, Senhor, restrição para o Teu haja sobre a vida deles. Cuida, Deus, dessas mentes, desses corações, dá a direção. Abre, Deus, a visão, dá, Senhor, a certeza do que tem para fazer. E que possam, Deus, no meio dessas batalhas, dessas decisões, experimentar coisas novas e grandes que os seus olhos e os seus ouvidos ainda não viram e ainda não ouviram, Pai. Não nos deixe, Pai, não nos deixe desviar da Tua vontade.
Fala, Deus, aos nossos corações. Aquieta, Deus, a nossa alma. Aquieta, Deus, o nosso coração. Traz à existência coisas novas, Deus, nesta noite para a tua igreja, Pai. Que o teu povo saiba esperar a resposta que está vindo dos céus, como providência para esse campo de batalha. E nessa noite, Pai, da mesma forma, aqueles que tomaram decisões precipitadas e erradas e que estão colhendo frutos amargos em suas vidas por conta dessas decisões, mas que se arrependem, Deus, nessa noite, tenha misericórdia também, Pai, para apagar e lançar nas profundezas do mar, onde o Senhor não vai mais se lembrar, para que possam também, Pai, desfrutar do gozo, da alegria e da plenitude junto ao Senhor. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo nessa noite, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.